Engenharia Carga Rápida Tech, que apresenta temas e vídeos que normalmente nunca são abordados nos cursos de engenharia, mas são muito importantes para a vida cotidiana do engenheiro de campo. E hoje, o Engenharia Carga Rápida Tech irá apresentar o tema Plano de Rigger, que aborda como devem ser transportadas as cargas com cabos de aço, cinta, quais são os equipamentos de carga. Mas não só isso, porque tudo isso exige um plano e exige um responsável. Você sabia que engenheiros são responsáveis por qualquer transporte de máquinas e equipamentos, por içamento de carga que exija cabo de aço e cintas de elevação? Sim! Pois caso contrário, se ocorrer um acidente, sempre existirá um responsável civil e criminal por não ter acompanhado esse transporte de carga. Mas agora que estamos querendo saber o que é e como se elabora um plano de rigger, então vamos ao vídeo! Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Cite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é Plano de Rigging, tema técnico de campo solicitado no grupo Carga Rápida do WhatsApp. Agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com temas técnicos de campo novos. Plano de rigging é o planejamento formalizado de uma movimentação de carga com equipamento de guindar, com equipamento de içar. O plano de rigging, então, deve ser aplicado mesmo em equipamentos de içamento que são fixos em algum lugar. Por exemplo, uma indústria que possui pontes rolantes, que irão içar equipamentos utilizando ponte rolante, cabo de aço, ganchos, cintas, correntes, ou até mesmo para içar cargas portuárias nos portos, para carregar e descarregar navios, para carregar caminhões nos portos, para transportar containers. Também um plano de rigger também é utilizado em caminhões que podem estar patolados, ou seja, se patolar e fixar ao chão, ao solo, para içar uma carga e movê-la em ângulo, ou até mesmo empilhar esta carga em container, levar até um galpão, ou até mesmo em construção civil. O plano de rigging formaliza a responsabilidade técnica e legal do içamento do transporte de cargas. No que se refere à legislação sobre os responsáveis pela elaboração dos planos de rigging, a norma regulamentadora NR12 possui no seu anexo 12 a seguinte definição:
O profissional de movimentação de carga, chamado rigger, é o responsável pelo planejamento e elaboração do plano de movimentação de cargas. Responsável, perceba, para que um estudo, planejamento ou especificação tenha caráter legal, é necessária a abertura de uma anotação de responsabilidade técnica, uma ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, chamado de CREA. Nessa condição, quando estamos então falando agora de responsabilidade, existe uma pessoa responsável, existe então uma legislação sobre o plano de rigging. A lei institui a obrigatoriedade da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, na prestação de serviços de engenharia, arquitetura e agronomia. Ou seja, sempre que for içar, transportar uma carga que envolva diversos equipamentos, o equipamento é caro, o equipamento é novo, vai ser transportado em uma via pública ou até mesmo vai ser movimentado onde existam pessoas e risco de pessoas, é necessário sempre uma anotação de responsabilidade técnica. Obras civis, sempre, portanto, obras civis, construção civil, sempre é necessário um plano de rigging quando se vai movimentar cargas. Usou cabinho de aço, usou cinta para içar uma carga, é necessário uma ART. E quais seriam as etapas de elaboração de um plano de rigging? Veja, como primeira etapa, nós temos a identificação do ambiente externo. Perceba que se estamos falando em içar carga e vamos utilizar um equipamento, este equipamento, ao içar a carga, ele então assumirá o peso desta carga e, para tanto, ele, por vezes, necessita de um patolamento. Patolamento são hastes que se acomodam e se ajustam sobre o solo para gerar o apoio. Nesta condição, como vai existir um patolamento, pode ser que na região de apoio, nessa área de apoio entre equipamento e solo, ocorra o esmagamento do solo e o equipamento até se mexa e possa até tombar, ocorra o tombamento do equipamento. Perceba que então nessa primeira identificação, nessa primeira etapa para a identificação do ambiente externo, é necessário verificar o solo, pois cada solo tem a capacidade de esmagamento, tem uma pressão máxima para o esmagamento. A norma NBR 6122 trata sobre o esmagamento do solo para diferentes solos. Se nós olharmos a tabela, perceba que a classe 15, a tabela ela está em megapascal, onde 1 megapascal corresponde a 10 kgf por centímetro quadrado. Então, na classe 15, nós temos que siltes médios, mediamente compactados, eles têm uma resistência à pressão de esmagamento de 0,1 megapascal, ou seja, este solo consegue resistir a um esmagamento até a 1 kgf por centímetro quadrado. 1 kgf por centímetro quadrado. Então é isto que nós vamos sempre verificar quando vamos fazer a identificação do ambiente externo. Outro ponto é verificar no trajeto onde a carga será transportada do início ao fim, ao término do transporte, as curvas, pois os equipamentos que locomovem cargas podem ter comprimentos onde a estrada tenha curvas muito difícil de serem feitas. Então é necessário fazer todo o trajeto e verificar todo o trajeto
ou que a carga seguirá no transporte. Também nesse trajeto nós vamos verificar a altura do equipamento que carregará a carga para verificar se não há fios e se caso exista a necessidade de rota de fuga, pois alguns equipamentos com carga não conseguem passar embaixo de fios ou até mesmo por baixo de viadutos e pontes. Também verificando, nós temos que olhar durante o içamento da carga os pontos de pega. Algumas cargas necessitam então serem ajustados o ponto de pega da carga, ou até mesmo mandar soldar pontos de pega, temporários ou não, para o içamento desta carga. A segunda etapa corresponde à seleção dos equipamentos. E não importa qual seja o equipamento que será utilizado no rigging. Não importa qual seja ele, pois a maioria, se ele vai ter rodas para mover a carga, se ele apenas vai içar e ele estará fixo ao solo. Perceba que qualquer que seja o equipamento de içamento de carga, transporte e içamento de carga para o rigging, para o seu plano de rigging, a maioria dos equipamentos nós devemos nos atentar aos outriggers, ou seja, qual é a pressão de esmagamento do equipamento mais a carga sobre o solo. Isso é uma condição importantíssima. O solo tem capacidade de assumir a pressão de esmagamento do equipamento mais a carga? É sempre isso que deve constar no plano de rigging. Um cálculo sobre isso, que envolve a área de esmagamento. Outra coisa importante é a altura. Por exemplo, uma lança onde ocorrerá o içamento da carga. Não só porque a carga será transportada, mas ao longo do trajeto todo existe área para transporte, condição de transporte. É isso que se preocupa, que nós devemos nos preocupar nessa segunda etapa, na seleção dos equipamentos para o plano de rigging. E esta segunda etapa do plano de rigging, portanto, nós devemos nos preocupar que durante o içamento, a necessidade de içamento de carga envolve os pontos de pega. E estes pontos de pega, na verdade, ali existirá uma cinta, um cabo de aço que gerará a força de içamento. Perceba que existe sempre uma distância entre a carga que está sendo içada e o ponto central da força de içamento. Então, se nós nos atentarmos, perceberemos que a altura de içamento não é a altura da estrutura final do que estará sendo movido, que estará sendo ajustado sobre a estrutura. Perceba então que essa altura de içamento nós devemos considerar que a altura necessária do equipamento, da lança do equipamento, por vezes é maior do que a altura da estrutura que nós estaremos ajustando para o içamento. Então, essa seleção do equipamento é uma etapa muito delicada. E envolve nessa etapa também, não podemos nos esquecer que a seleção de equipamentos envolve empilhadeiras, envolve macacos hidráulicos, envolve talhas, envolve guinchos e atualmente podem envolver até mesmo os exoesqueletos, que nós vamos ver a seguir. Hoje, além do exoesqueleto, nós temos robôs que se movimentam através de um homem operando um exoesqueleto. Deste modo, o robô se move remotamente em ambiente com elevado intempérie. Também é possível operar robôs em ambientes de elevado intempérie, utilizando a realidade virtual,
Deste modo, o robô opera com melhor flexibilidade. E desta maneira, não importa qual seja o equipamento que seja selecionado nessa segunda etapa. O importante é verificar a região de contato entre equipamento e solo, bem como a altura então que este equipamento terá para o içamento, a altura necessária para o içamento da carga. Perceba que por vezes precisamos de equipamentos muito grandes e que exigem garras especiais. Estas garras especiais envolvem qual é o tipo de carga que será içada, bem como por vezes também dentro da segunda etapa na seleção de equipamentos. Não podemos nos esquecer que ganchos especiais são imprescindíveis para ligarmos cabos de aço, para acoplarmos cabos de aço e cintas de elevação. E avançando nas etapas de elaboração do plano de rigging, nós entramos então na terceira etapa, que é a seleção dos elementos, não equipamentos, mas sim agora elementos de içamento. Perceba, nós podemos ter equipamentos móveis ou fixos, mas sempre a maioria dos equipamentos que teremos na condição de rigging terá um gancho ou algo para prender, fixar a carga que será içada. Nesta condição, então, sempre existirá um elemento de içamento que é a cinta de elevação, com argolão, sem argolão, com anilha, sem anilha, mas não importa qual seja, quando vamos selecionar um elemento de içamento, não podemos esquecer as cintas de elevação, onde cada cor significa a carga que ela consegue içar. Também um outro elemento necessário para o içamento são as correntes. Sim, correntes são interessantes na elevação de carga, porque conseguimos verificar em cima de cada argola se ela está içando uma carga acima de sua capacidade. E se essa argola então deve ser, se essa corrente então já está na situação de substituição. Outro elemento importante é o balancim. Perceba que o balancim, em um balancim, por exemplo, podemos fixar um big bag que içará carga granulada, carga peletizada. Então os balancins por vezes são elementos importantes que devemos ter no nosso conjunto do plano de içamento. Além de cordas, evidentemente que a corda temos que sempre tomar um cuidado, pois uma corda, quando utilizamos cordas e existe um nó nessa corda, ela já perdeu mais de 50% da sua capacidade de içamento, porque um nó em uma corda danifica muito a fibra das cordas. E, sobretudo, como comentamos, manilhas e manilhas de içamento, anelões de içamento, são muito importantes para o içamento da carga. Ou até mesmo, se a carga tiver uma rosca, utilizamos então como elemento de içamento um olhau, como temos no segundo desenho ali. Temos a manilha e um olhau. Agora, sobretudo também, não podemos nos esquecer que precisamos de bases, como por exemplo um pallet para acumular cargas. Cargas na forma de caixas, cargas na forma de caixas, de sacos. Por exemplo, sacos de cimento, sacos de granulados plásticos e pelletizados plásticos, são todos colocados sobre pallets. E se vamos ter um pallet para acondicionar a carga, necessitamos da empilhadeira, como a empilhadeira não entra como um elemento de içamento, mas sim como equipamento de içamento que deve estar na segunda etapa lá do plano de rigging, que comentamos há pouco. A quarta etapa de elaboração do plano de rigging
consiste na seleção de equipe de rigger certificada. Nesta condição, então, necessitamos de uma equipe com capacidade de manuseio e transporte de cargas, assim como uma equipe com habilitação na operação de equipamentos de içamento. E também uma equipe com conhecimentos no uso dos elementos de içamento. Perceba então que um dos elementos importantes da equipe de rigger será o planejador. Perceba, e qual é a condição necessária para um planejador? A primeira, gestão das operações. Ele vai gerir cada etapa das operações a serem executadas. Ele vai coordenar, que é estabelecer uma etapa após a outra, pois algumas etapas não podem ser feitas em engenharia simultânea, ou seja, simultaneamente. O planejador também estabelece então a equipe necessária, além dele, quais pessoas que o ajudarão a fazer todo o rigging. Dentro das tarefas necessárias para o planejador está a seleção de equipamentos. É ele que escolhe os equipamentos e elementos de içamento, anilhas, cintas de elevação, correntes, cordas, até mesmo se vai empilhadeira, se vai um guindaste. Outra tarefa do planejador é a emissão do plano de içamento, que então é o plano de rigger. Sim, é ele que faz. Então ele é um engenheiro? Sim, é ele que vai entrar com todo o plano de rigger junto ao CREA, é ele. Outra pessoa necessária na equipe de rigger certificada será o sinaleiro. Mas o que é um sinaleiro? Bem, o sinaleiro atua na preparação da carga para içamento. É ele que vai estabelecer o local onde vai ficar a carga, como ela deve ser preparada, é ele que vai levar todos os elementos de içamento para pé próximo da carga, ele que também vai estabelecer em que local deve ficar o equipamento em cima do plano de rigging, pois o sinaleiro tem o plano de rigging. É ele que orienta os operadores dos equipamentos de içamento sobre os sinais manuais, ou seja, o sinaleiro vai ficar na frente do equipamento e ele vai orientar os operadores dos equipamentos de içamento de modo manual. Ele orienta os operadores dos equipamentos de içamento de sinais manuais e também prestando suporte aos profissionais em assuntos relacionados à movimentação de carga. Sim, é o rapazinho que fica apontando para cima, para o lado, empurrando. Mais um pouco a carga, sobe, desce a carga. É ele que faz isso. É o sinaleiro. O sinaleiro, ele tem uma pessoa que atua junto com ele, que é o chamado auxiliar de carga. Perceba, o que faz um auxiliar de carga? Aí que entra a corda necessária para o elemento de içamento. O auxiliar de carga usualmente utiliza o elemento de içamento, que é a corda, não para içar a carga em si, mas ele amarra essa corda, ele fixa essa corda no gancho da carga ou na carga, e ele orienta para que a carga não fique balançando. A carga não pode balançar. Então ele orienta e movimenta a carga enquanto ela está sendo içada lentamente. Existe uma corda lateral com o auxiliar de carga que impede que a carga balance até o ponto onde a carga será depositada. Importantíssimo, o sinaleiro trabalha junto com o auxiliar de carga e junto com o próximo membro da equipe, que é o operador do equipamento. Então, essas pessoas trabalham juntas: sinaleiro, auxiliar de carga, operador de equipamento. O operador de equipamento, usualmente, se o planejador escolheu um equipamento que é alugado, quando se aluga o equipamento, é interessante já se contratar o operador do equipamento que sabe operar aquele equipamento melhor que ninguém.
pois o operador de equipamento é quase como se fosse um piloto de aeronave, um piloto de avião. Nós não temos um piloto especialista em monomotor, um piloto especialista em bimotor, um piloto especialista em jato. É assim com equipamento de içamento de carga. Existem operadores especialistas para cada tipo de equipamento. E o operador de equipamento ele deve ser capacitado no equipamento de guindar, no equipamento que iça a carga. Ele fez curso sobre o equipamento, ele conhece muito, ele é capacitado, ele está certificado. Ele tem o conhecimento da norma NBR 11436, que é o conhecimento que o sinaleiro tem. O sinaleiro conhece muito a norma NBR 11436, que é de sinalização manual, para carga para cima, carga para baixo, para o lado. Então, quem conhece as normas de sinaleiro? O sinaleiro e o operador de equipamento, que ele fica olhando lá para o sinaleiro e sabe para onde ele vai levar a carga. O operador de equipamento também tem a função de verificar o solo. Ele identifica a capacidade de esmagamento, da pressão de esmagamento do solo, pois é o operador de equipamento que vai fazer o patolamento, vai acoplar o equipamento ao solo e não pode ter afundamento onde ele fizer o patolamento. Por vezes, o operador do equipamento leva vigas de madeira e põe embaixo, aumentando a área de patolamento para impedir o esmagamento do equipamento contra o solo. É ele que se preocupa muito com isso, mas ele já levou as vigas de madeira em função do que o planejador que elaborou o plano de rigging. É uma equipe: planejador, sinaleiro, operador de equipamento, auxiliar de carga. Outra função do operador de equipamento, ele sabe, aí que é importantíssimo, a velocidade dos movimentos de guindagem. Por quê? Veja, quando você iça uma carga, se você içar a carga muito rapidamente, ela vai balançar. E ela pode balançar todo o equipamento pode até tombar. Perceba que ele pode tombar. Então, o operador de equipamento sabe a velocidade e já conversa antes, ajusta com o auxiliar de carga, que tem aquela cordinha lateral, como vai subindo. O sinaleiro verifica como está dando corda ao auxiliar de carga. Então, o trio trabalha junto quando a carga começa a ser içada. O trio: sinaleiro, operador de carga, auxiliar de carga. Deve ser uma equipe muito coesa. Mas olhando atentamente, do que será que trata a sinalização, a norma NBR 1146, que aborda a sinalização para a movimentação de carga? Veja, para isso precisamos entender o que é uma NBR, Norma Brasileira Regulamentadora. As NBR são elaboradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. As NBRs, então, são voltadas para a segurança e medicina do trabalho. NBR, então, é uma norma obrigatória. Não é eu não quero fazer, eu não vou fazer, não. NBR é obrigatório. Ou seja, uma NBR tem poder de lei. E como elas são elaboradas pelo Ministério do Trabalho, elas podem gerar passivos trabalhistas. Sim, pode gerar processo, penalidades, multas, embargo e interdição em caso de descumprimento. Pode chegar um fiscal e parar todo o transporte, todo o plano de rigging que você elaborou, simplesmente com um descumprimento da NBR 11436. Ou outra norma, uma norma regulamentadora. Norma regulamentadora é isso. Agora veja, a NBR, que é a Norma Brasileira Regulamentadora, ela padroniza e qualifica e estabelece registros e procedimentos. Por exemplo, nós temos NBR para segurança, para higiene, e aqui no caso a NBR 11436 voltada à sinalização. Então, no Brasil, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem diversas NBRs agregadas. Ou seja, NBR é uma norma, mas ela é mais do que uma norma. É uma norma regulamentadora. Ela é elaborada pelo Ministério do Trabalho.
e emprego. Ela então é uma norma obrigatória. As pessoas que vão elaborar e estabelecer aqueles procedimentos é registrado. Eu não posso fazer um procedimento que veio da minha cabeça. Não pode, tem que seguir a NBR. No caso, para sinalização, essa sinalização é quase que global, vale para o mundo todo como você vai içar uma carga. Porque imagine um sinalizador portuário que vai içar a carga num porto. Então, existem pessoas de diversas nações lá no porto. Todas elas conhecem as normas de sinalização dele. No Brasil é NBR, na Alemanha é outra norma, nos Estados Unidos é outra norma, mas todas elas são parecidas e iguais. Veja, a NBR 11436 é um procedimento de sinalização manual para a movimentação de carga por meio de equipamento mecânico de elevação. Então, ela padroniza como é sinalizado o manual, como vai ser executada a sinalização manual para a movimentação de carga. Veja então, um deles, uma sinalização, içar a carga. Vamos erguer, ele faz o movimento para cima. Abaixar a carga, descer a carga. Então, subir carga, descer carga. É normalizado o modo que vai subir e descer a carga. Deslocar a carga para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Também existe um movimento característico. Movimento lento. Falamos de velocidade, né? Que o pessoal que a pessoa que é encarregada sobre o equipamento conhece muito sobre velocidades de carga. Então, movimento lento. O sinaleiro avisa quem está o operador do equipamento que ele deve mudar de velocidade para um movimento lento, porque existe algum motivo ali no trajeto de içamento de carga. E tem o famoso movimento de pare. E se acontecer alguma coisa errada? Tem um pare mais forte. Pare total, pare total. Fudeu, pare. É esse aí. Na verdade, o braço içado, é como se estivesse batendo asinha, igual um passarinho, né? Não existe um formulário ou uma norma padrão que estabelece o plano de rigging. Então, cada empresa tem o seu formulário próprio para fazer a RT e apresentar junto ao CREA, o planejador do plano de rigging, elabora então o plano de rigging, abre uma RT que junto ao CREA. E assim, então, esse formulário é o formulário que esse planejador executa, que pode ser um formulário padrão em função da empresa. Mas não importa qual seja o formulário do plano de rigging. Perceba que a maioria das cargas existirá um operador de carga e um auxiliar de carga, onde o auxiliar de carga então amarrará uma corda junto à carga para que ela não balance, não é mesmo? E se existir então, se for utilizado um guindaste com uma haste desse guindaste, é necessário um ângulo. Então o plano de rigging deve constar o ângulo que deve ser ajustado o guindaste, da lança do guindaste. Então, este ângulo da lança do guindaste deve estar no formulário padrão do plano de rigging. Por quê? Dependendo do ângulo, o equipamento pode chegar até mesmo a tombar. Então, o ângulo é importantíssimo, está no formulário padrão do plano de rigging. Outro cuidado muito importante em um plano de rigging é com relação à sapata que apoiará ao solo, a sapata do equipamento, que gerará o esmagamento junto ao solo. Então, lá o plano de rigging deve constar o cálculo, levando em consideração o tipo de solo que se tem, e deve também estar no plano de rigging se o operador do equipamento deverá colocar algo abaixo da sapata para calçar a sapata. Por exemplo, vigas de madeira. E como ele deve então posicionar estas vigas de madeira embaixo da sapata. Porque não é só pôr a viga embaixo da sapata. O planejador deve fazer um desenho de como
a viga que ficará embaixo da sapata de apoio junto ao solo deverá ser ajustada para que tenha uma área e um posicionamento que evite o tombamento do equipamento. Também é necessário que exista no plano de rigging, para cada situação de içamento, quais são os elementos que serão utilizados no içamento da carga. Cinta, corrente, correia, olhais, anelões. Então, se nós olharmos como deve ser um formulário padrão de plano de rigging, é uma folha com várias seções. Mas é uma folha só o plano de rigging? Pode não ser. Pode ser uma folha para cada etapa do projeto total de rigging. O projeto total de rigging pode ter vários dias, então temos várias folhas em função de cada dia. Ou o plano de, uma folha para o período da manhã, uma folha para o período da tarde, ou uma folha para o içamento de carga, outra folha para o descarregamento de carga. Então, o formulário padrão pode estar com o plano de rigging total pode ter diversas folhas, diversos formulários padrão para o plano total de rigging. Mesmo após o plano de rigging finalizado, o planejador do plano de rigging deve pensar nos fatores de mitigação de riscos de seu plano de rigging. E nesta condição, devemos definir então o que é mitigação. Mitigação é a precaução sobre uma determinada situação. Mitigação é atentar para eventos prejudiciais, possíveis eventos prejudiciais. Perceba, qual seria um fator de mitigação em um plano de rigging? Os fatores climáticos. Os fatores climáticos devem ser considerados pelo planejador. E nesta condição, temos que nos atentar na escala de Belfort. Perceba como é elaborada a escala de Belfort. A escala de Belfort apresenta em quilômetros por hora a velocidade do vento e os efeitos em terra que podem ser percebidos. Por exemplo, deslocamento da areia em função do vento a uma determinada velocidade, papéis voando, outra determinada velocidade, dificuldade em abrir um guarda-chuva, galhos balançando. Com isso, conseguimos verificar visualmente qual é a velocidade do vento. E nesta condição nós percebemos que quando as árvores começam a se mover e as pessoas têm dificuldade em andar, significa que a velocidade do vento está entre 50 a 60 km por hora. E os equipamentos de rigging têm dificuldade em içar carga. E nesta condição deve-se interromper todo o plano de rigging e o projeto deixado para uma outra data. Vale a pena salientar que o planejador do plano de rigging deve verificar nesta condição, para mitigar os riscos, a data possível, verificando qual é o calendário, um calendário adequado em função das condições climáticas para aquele dia que será iniciado o plano de rigging. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. A ABNT NBR 11436, que apresenta a sinalização manual para a movimentação de carga por meio de equipamento mecânico de elevação. A ABNT NBR 15637, que aborda cintas têxteis para elevação de cargas, cintas planas manufaturadas com fios sintéticos com multifilamentos. E a ABNT NBR 10070, que aborda ganchos hastes forjados para equipamento de levantamento e movimentação de cargas. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida.
Máquinas de Elevação e Transporte, edição 023 do Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso. Guinchos Portáteis, edição 023 do Engenharia Carga Rápida Tech. E cintas de levantamento, edição 009 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo plano de rigging, tema técnico de campo solicitado no grupo Carga Rápida do WhatsApp. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora é o momento prazeroso. Deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são tratados no seu curso de engenharia, porém são temas que serão muito importantes para a sua vida de engenheira e engenheiro de campo, sobretudo no seu estágio e na sua vida profissional. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. O vídeo do Engenharia Carga Rápida Tech com o tema plano de rigger fica por aqui. Mas eu espero de coração que este vídeo te ajude no seu TCC, num tema de TCC e até elaborar um TCC para a sua formação em engenharia. Também espero que ele te ajude no seu estágio supervisionado e na sua vida profissional, afinal de contas. Mas tenho uma notícia boa. Afinal, se você entrar no canal Engenharia Carga Rápida, você encontrará mais de 500 vídeos. Entre no canal Engenharia Carga Rápida e inscreva-se para ter sempre cada vez mais vídeos. Dê sempre joinha nos vídeos e procure lá o tema que te satisfaz. Lá te ensina a elaborar TCC, lá tem vídeos que abordam cintas de elevação, cabos de aço, empilhadeira, guinchos, tem tudo relacionado a içamento de carga e muito mais. Mas agora vem uma pergunta. Agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook e não esqueça de acompanhar o Engenharia Carga Rápida no Instagram. E o Engenharia Carga Rápida então fica por aqui, porque eu já vou.